Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para um dos meus quadros preferidos aqui no canal, Os Mundinhos da Tati, este quadro no qual eu trago uma vez por mês os destaques dos outros esportes que não são o futebol por aqui e que nesse mês de fevereiro tem muita coisa legal para a gente falar sobre atletas brasileiros conquistando coisas enormes. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários no vídeo, principalmente sobre conquistas de atletas brasileiros que, por algum motivo que eu não sei explicar, talvez não tenha prestado atenção em tudo, eu perdi por aqui. Então, se eu não falei de alguma conquista legal nesse mês de fevereiro, escrevam aqui nos comentários. Sempre digo que esse quadro, ele é o meu quadro preferido, porque eu posso falar sobre outros esportes, eu sou uma fanática dos esportes. Eu acompanho muitos esportes além do futebol e eu queria muito ter um quadro aqui no canal para poder falar um pouquinho sobre esses outros esportes. Eu foco muito mais em tênis, skate e futsal, porque são os que eu acompanho mais, mas tenho tentado fazer levantamentos de coisas que eu vejo, principalmente envolvendo atletas brasileiros, e que me dá maior orgulho. Então eu quero trazer aqui também pra gente poder compartilhar coisas de galera que se esforça pra caramba pra conseguir um lugar no Olimpo dos seus esportes. Portanto, nesse mês de fevereiro a gente tem muito destaque pra trazer. E eu quero começar com o que pra mim foi uma conquista absurda dos atletas brasileiros, que foi a primeira medalha do Brasil em uma Olimpíada de Inverno. Cara, se a gente olha para trás e pensa que no Brasil não tem neve, tô olhando aonde a galera tava lá em Milano Cortina, nas Olimpíadas de Inverno, aquelas montanhas com um absurdo de neve. Tu pensa os lugares mais frios do Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul, os lugares mais frios do Brasil não tem montanhas com aquela quantidade de neve. E o Brasil tem uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno e pela primeira vez levou uma delegação com 14 pessoas para as Olimpíadas de Inverno. Então eu acho isso incrível e eu quero começar o vídeo valorizando cada um dos atletas brasileiros que esteve nas Olimpíadas de Inverno. Sério, é incrível a gente olhar o frio que fazia e a galera lá praticando o seu esporte. Então, assim, um beijo, um abraço para todos os brasileiros que competiram nas Olimpíadas de Inverno, mas claro que a gente tem que destacar o nosso Lucas Pinheiro. E aí eu até fiz um post no meu Instagram, né, no dia que ele conquistou a medalha de ouro, e aí veio gente falar, mas ele não é brasileiro. Gente, ele é brasileiro. A mãe dele nasceu no Brasil, ele não nasceu no Brasil, mas ele é brasileiro. Eu sempre digo, eu sou uma barbosense, porque eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa. Me considero muito gaúcha, sou muito da minha terra. Brasileira, evidentemente, sou brasileira. Com nacionalidade italiana, porque os meus tataravós vieram da Itália, tem uma mistura aí de suíço com alemão, eu sou uma mistura de um monte de coisa, e sou madrilenha, porque eu escolhi ser madrilenha, porque Madrid é o meu lugar do mundo, então a gente é de muitos lugares. Então o Lucas Pinheiro, ele é brasileiro, porque, cara, ele, assim... A postura dele nas Olimpíadas, ele já competiu com a Noruega e acabou tomando a decisão de competir com o Brasil. Isso aí, ele é brasileiro, ele tava dançando no pódio, ele tava... o sorriso, a alegria, ele é brasileiro. Então, ponto. O Brasil conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e de Inverno, isso é fantástico. E assim, o Lucas... Cara, ele descendo, ele é incrível, né? Esse esporte, que a gente tem uma distância muito grande, né? Porque, enfim, não é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia no Brasil. Mas, cara, ele é incrível, né? E foi incrível a forma como ele conquistou a medalha de ouro. E eu celebrei pra caramba. E eu imagino que todo brasileiro que torce para atletas brasileiros, que é o meu caso, deve ter celebrado muito. 25 anos. Lucas Pinheiro conquistou a primeira medalha olímpica para o Brasil em Jogos de Inverno, a primeira medalha também para a América Latina, né? Para
para América do Sul, então, pô, o feito dele é histórico. E o legal é que no pódio, a gente se acostumou já a ver fotos históricas de atletas brasileiros em Olimpíadas, né? Tem aquela da Rebeca, das duas americanas fazendo assim para ela, tem aquela do Gabriel Medina voando nas ondas. E a do Lucas foi eleita, que é ele saltando no pódio em primeiro, e os dois atletas que ficaram em segundo e em terceiro aplaudindo ele, olhando para ele, aplaudindo ele. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, escolheu essa foto como a imagem das Olimpíadas de Inverno. Cara, os nossos atletas em Olimpíadas, eles são diferentes. O Brasil é diferente, esquece. Saindo das Olimpíadas de Inverno, indo para o meu mundinho do skate, que eu tenho uma parte do meu coração muito guardada para o skate, eu sempre acompanho. A gente teve a primeira etapa do SLS, é a principal liga de street skate do mundo, e a gente teve a primeira etapa desse ano de 2026, são várias etapas até chegar ao Supercrawl, que é a etapa final do ano. A primeira foi em Sydney, na Austrália, e a nossa Raíssa Leal ficou em primeiro no street feminino, né, porque é só street, a SLS é a liga de street, não tem o parque, que é aquele redondo, não tem, é só o de street mesmo, e a Raíssa ficou em primeiro, começou o ano voando, a nossa Raíssa, que agora já é maior de idade, 18 anos. Raíssa ficou em primeiro lugar, e no masculino, o Giovanni Viana ficou com o bronze. O Giovanni, que tem feito grandes participações nas etapas do SLS, olho nele, porque tá evoluindo muito dentro do skate street. Agora em março, no mundinho de março, eu vou voltar a falar de skate, porque a gente tem a etapa da World Skate, que vai acontecer em São Paulo. E aí a gente vai ter as duas modalidades, o park, que é aquele redondinho, e o street, que é o que a Raíssa anda. E a World Skate tem as etapas da World Skate durante todo o ano, que elas vão pontuando para os atletas conseguirem as vagas olímpicas. Então, atenção à World Skate que acontece agora do dia 1º até o dia 8 de março lá em São Paulo. Vai valer pontuação já durante esse ciclo olímpico, né? Até 2028 Los Angeles. A World Skate, as competições, as etapas da World Skate são as que contam para a pontuação das Olimpíadas. Então, olho que em março falarei mais também sobre skate. Vamos para o judô, porque a Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de judô em Paris, que é uma das etapas do circuito internacional de competições do judô. Foi a primeira etapa internacional do ano e a Rafaela Silva ficou com o ouro na categoria menos 63 quilos. Foi a 5ª brasileira na história a conquistar um ouro nesse Grand Slam, desde 2016, da Mayra Aguiar, que a gente não via uma brasileira na final. Então, Rafa Silva voando no judô e continua aí, abre o ano de 2026 com essa medalha. E para fechar o mês de fevereiro, já nos últimos dias de fevereiro, a gente teve uma baita notícia da nossa galera do tênis de mesa, porque Hugo Calderano e Bruna Takahashi, simplesmente essa dupla incrível, adoro eles, eles conquistaram o título de campeões no Grand Smash, que é chamado como o Grand Slam. A gente tá acostumado com o Grand Slam por causa do tênis, né, por causa das outras competições, que são, os Grand Slams são as grandes competições dos circuitos das modalidades. E o Grand Smash de Singapura é um dos grandes slams do tênis de mesa. E nas duplas, o Calderano com a Bruna Takahashi venceram a dupla número 1 do mundo e conquistaram o título lá no Grand Smash de Singapura. É a primeira vez que uma dupla não asiática conquista o título. E a dupla o quê? Brasileira, né, gente? Porque a gente, nesse negócio de tênis de mesa, vou te dizer um negócio, a gente tem o molho. E, cara, muito legal ver. Eu não consegui assistir todo o circuito, mas eu vi as partes finais da competição. Eu não sei como é que eles fazem, porque o negócio vai em alta velocidade. É uma loucura, mas eles são, nossa, incríveis, assim. A final foi absurda. E, assim, uma dupla brasileira, a gente conseguiu vencer os asiáticos, que os caras são o futebol deles, o negócio do tênis de mesa. E incrível. O Calderano e Bruna Takahashi fizeram terminar este Mundinhos da Tati de uma forma incrível lá em cima com esse campeonato mundial. Como eu disse pra vocês, todos os meses eu vou trazer aqui um resumo visto por mim de coisas legais que acontecem em outros esportes que eu acompanho, porque, como eu disse, eu sou uma louca dos esportes, eu adoro, eu acho esporte uma das coisas mais legais, junto com música. Esporte e música pra mim, esporte, música e literatura são as minhas 3 artes.
E dentro dos esportes tem alguns que eu gosto mais ou menos, mas eu costumo acompanhar todos, e principalmente os que tem atletas brasileiros, porque daí a gente fica na torcida, né? Enfim, esse foi o Mudias da Tati de fevereiro. Volto mais em março, no final de março, para trazer os destaques do mês para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, se inscrevam, deixem o like, comentem e, claro, até o próximo vídeo.